Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais um culto de ensino da palavra do Senhor. Estamos alegres porque o Senhor tem nos dado vitória, né? E estamos aqui hoje mais uma vez, né, com o nosso pastor Cláudio vai trazer a palavra para a sua vida nesta noite. Então aproveita o momento, chama todo mundo para a sala para ouvir a voz de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo conforte teu coração e que esta palavra venha de encontro com a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Estarei orando após entoando o hino 186, de valor em valor. Querido e eterno Deus, te louvamos nesta noite gloriosa, na presença do teu Espírito Santo. Pai, te pedimos a companhia nesta noite, nesse momento queremos passar aqui, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas. Prepara os nossos corações, Deus, na palavra que o teu servo irá trazer para nossas vidas nesta noite. Que esta pessoa que está nos assistindo, Deus, possa ser revestida de poder nesta noite. Que o Espírito Santo more nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Cante conosco. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Pastor Cláudio. Glórias a Deus.
A paz do Senhor a todos os irmãos, alegria nós estarmos aqui nessa noite, para junto nós engrandecermos o nome do Senhor Jesus, né? E também nesta oportunidade aprendermos da palavra do nosso Deus, né? Nós cremos que Deus tem reservado uma palavra poderosa para a nossa vida nesta noite, né? Por isso nós estamos aqui. E mais uma vez, não é? Alegrando nossos corações em sabermos que muitos irmãos estão em casa aprendendo da palavra, ouvindo a palavra do Senhor, cultuando ao Senhor, e isso satisfaz a nossa alma, não é? Saber que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Temos tido a alegria de encontrar alguns irmãos na rua, mesmo não sendo do nosso ministério, mas esses irmãos têm falado, que estão acompanhando os cultos, assistindo, cultuando com a gente. Que Deus abençoe esses irmãos aí, em nome de Jesus, não é? Com esse propósito, essa satisfação em adorar o nome do Senhor Jesus, não é? Então Deus tem uma palavra para a nossa vida, e eu quero nessa noite, juntamente com os irmãos, nós refletirmos, não é? Na palavra do Senhor Deus para a nossa vida, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 8, e o verso também 8. Esse verso ele diz assim: e o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos nesta noite diante de um texto muito importante para nossas vidas. Um texto aonde mostra a grandeza do Senhor Jesus e o reconhecimento de um centurião, não é, que reconhece a sua fragilidade, o quanto que ele é pequeno, mesmo galgando a posição que ele galgava. O texto em apreço nessa noite, ele diz que um centurião, e é bom sabermos que centurião quer dizer chefe de 100, esse centurião ele está com um servo acamado, um servo doente, e essa doença já perto da morte, não é? Esse moço, esse empregado, esse servo, ele já estava ali dando seus últimos suspiros de vida. O centurião, reconhecendo que esse moço estava próximo à morte, não vendo mais nenhum recurso para esse homem, porque dá a entender que ele já havia feito de tudo para esse empregado, não é? Demonstra o cuidado do centurião pelo empregado, demonstra o carinho do centurião com o empregado, que ele, sabendo que o empregado está para morrer, ele toma uma atitude, ele envia alguém. Texto, no outro evangelho, diz que ele enviou mensageiros. Outro evangelho diz que ele enviou, não é, os homens sábios, não é? Já os homens de certa idade, para ir a Jesus. Não enviou qualquer pessoa, ele não enviou um garoto, pegou o menino e disse assim: vai lá, menino, e diz ao Senhor para vir aqui curar o meu servo. Não. Ele chamou os anciãos, homens de palavra, homens conceituados, homens de respeito, e os enviou a Jesus. Enviou aquela caravana de centurião a Jesus para interceder em favor. Mas ele não foi, o texto diz que ele não foi. Ele mandou aquele centurião. E aquele centurião, aqueles anciões foram a Jesus e chegaram ao Senhor. E passaram para Jesus a respeito daquele senhor, daquele centurião.
Aqueles homens chegaram para Jesus, no outros evangelhos nós vamos ver isso, Marcos e Lucas, que eles chegaram e falaram daquele centurião. Não, ele é digno, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa sincera, ele é um camarada tão bom que ele construiu aqui uma escola para ensinar a palavra de Deus para nós aqui. O camarada é bom, ele merece, ele é digno, ele cuida da gente, ele tem um zelo especial com os seus. Ele é digno. E Jesus, ouvindo aquela palavra, Jesus se propôs a ir na casa desse centurião e curar o servo que estava doente. E Jesus foi. E quando Jesus foi para a casa do centurião, alguém já saiu na frente correndo e levou a notícia para o centurião: olha, o mestre se propôs a atender o seu pedido. O mestre está vindo atender o seu pedido. E aquela mesma pessoa que vai ao centurião, o centurião então já manda ele de volta a encontrar com o mestre. Aquela pessoa volta e encontra com Jesus no caminho. E aquela pessoa diz: olha, o mestre, o centurião, ele manda dizer, e aqui Mateus diz que é o centurião, que chega o encontro com Jesus e diz assim: mestre, eu também sou uma pessoa importante. Ele sabia que Jesus era importante. Ele disse assim: mestre, eu também sou uma pessoa importante. Eu tenho homens, sobre a minha responsabilidade. Eu digo a um assim, vai, ele vai. Digo ao outro, vem, ele vem. Digo àquele lá, faz isso, ele faz. Mando. E eles me obedecem, eu tenho autoridade também. Mas tem uma coisa, Senhor. Mesmo eu tendo essa autoridade que eu tenho, mesmo eu tendo esse recurso que eu tenho, eu sei que o Senhor está indo para a minha casa, mas eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Talvez esse homem ele pudesse dizer assim: diante da minha autoridade, eu vou falar para o mestre que o mestre não é digno de entrar embaixo do meu telhado. Não. Ele reconhece a grandeza de Jesus, mas também reconhece o seu estado de um homem com tanta autoridade, mas um homem pequeno diante de Deus, diante do Senhor Jesus. E ali estava o segredo, por que ele alcançou tão grande misericórdia de Jesus. Porque às vezes na nossa vida, nós buscamos algo no Senhor, pedimos algo a Deus, e às vezes até questionamos por que nós não alcançamos. Mas fica aqui uma pergunta para nós nessa noite: com que coração nós nos apresentamos a Deus? Observa bem que esse homem, ele apresentou a Deus, ao Senhor Jesus, com um coração de humildade, um coração reconhecendo na verdade quem ele era. Ele reconheceu que Jesus era tudo e que ele não era nada. Ele reconheceu que Jesus é grande e também reconheceu que ele era pequeno. Ele reconheceu que Jesus não cabia debaixo do seu telhado de tão grande que ele era. Jesus é muito grande para entrar embaixo do meu telhado. Meu telhado é baixinho, Jesus não pode entrar debaixo, não convém. Então eu não sou digno de que o Senhor entre, porque eu tendo toda essa autoridade, eu sou infinitamente menor do que o Senhor. Foi isso que ele mandou falar para Jesus. E Jesus, ouvindo isso,
ele acrescenta para o Senhor: ó mestre, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas tem uma coisa que eu reconheço. E ele disse: basta uma palavra do Senhor, não precisa que o Senhor vá lá, porque eu não sou digno, mas se o Senhor mandar a palavra daqui, o meu servo fica curado. É só uma palavra do Senhor. E o verso 8 que nós lemos é exatamente isso que ele diz: não sou digno de que entre embaixo do meu telhado. Aí prossegue o texto dizendo, e o verso 10 diz: maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguia: em verdade vos digo, que em mesmo Israel não encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. Jesus pronunciou apenas uma palavra para esse homem. Ele não falou que bastava uma palavra. Jesus falou com ele uma única palavra: vai. Jesus disse: vai. É somente essa palavra vai que Jesus pronunciou. Para Deus não precisa muita coisa para causar um grande milagre na nossa vida, para fazer algo extraordinário na nossa vida. Nós vemos que quando Jesus ele chega junto de Marta e Maria, Lázaro morto, e que ele vai ao sepulcro, Jesus não fica na porta do sepulcro gritando: Lázaro, sai para fora, vem, sai. Não, é exatamente isso que eu quero dizer nessa noite. Basta uma palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. É apenas uma palavra do Senhor. E Jesus chega na porta daquele sepulcro, e Jesus grita ali: Lázaro, sai para fora. Bastou-se. Tiraram a pedra e lá vem Lázaro saindo para fora, diante de uma palavra: sai. Aqui ele diz vai, lá ele diz sai, apenas uma palavra. Então nós estamos diante, nessa noite, de um texto que nos ensina, nos encoraja, nos desafia a conseguirmos alcançarmos em Jesus a única palavra, porque Jesus dá-se a entender que ele fala pouco, mas nesse pouco que ele fala, ele faz muita coisa. É o inverso de nós seres humanos, que às vezes falamos tanto, e nós falamos e falamos e falamos, resultado muito pouco, às vezes nada, nenhum resultado tem. Mas Jesus fala pouco. Jesus disse uma palavra só, falou para Lázaro: sai. Lázaro saiu, uma palavra. Nós vemos ainda nesse mesmo texto, não é? No princípio do verso 1 ao verso 4 desse texto, Jesus está em um monte, não é? Uma multidão lhe segue. A multidão seguiu Jesus até aquele lugar, e de repente um leproso se aproxima de Jesus, tá? O leproso se aproxima, e é bom nós entendermos que o leproso, ele teve coragem de chegar, porque quando o leproso se aproximava da multidão, a ordem era tirar pedra nele, para ele correr, não podia chegar.
ele tinha que ser banido da sociedade por causa do seu estado. E esse moço, esse leproso, ele se aproxima de Jesus, e Jesus, olhando para ele, ele olha para Jesus e ele diz assim: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Foi o que ele falou para Jesus. E o texto diz que Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Primeiro Jesus diz: vai. Depois de Jesus diz: sai. E agora Jesus disse: quero. Outra palavra, apenas uma palavra. E o texto diz que Jesus disse: quero ser limpo. E logo aquele homem ficou purificado da lepra. Sumiu a lepra, desapareceu. Caçaram nele as manchas brancas, caçaram nele as coceiras, caçaram nele onde estava a água escorrendo. Sumiu, desapareceu, diante de uma palavra do Senhor Jesus. E às vezes, meus queridos irmãos, e nós temos visto isso, tantas pessoas, né? Quantos de nós, ainda mais nós que somos pentecostais, nós temos assim o costume, né, de falar assim: eu queria tanto ouvir Deus falar comigo hoje, eu preciso ouvir Deus falar. Eu vou ali, eu vou lá, eu vou porque eu quero ouvir, eu preciso ouvir Jesus falar. E às vezes nós queremos, não é? Muitos dos nossos querem ouvir Deus falar, e é bom ouvir Deus falar, é maravilhoso. Tem vezes que Deus realmente fala assim extensamente conosco, mas às vezes Deus também vai falar conosco apenas uma palavra só, e nós temos que estar prudente para entendermos quando Deus fala conosco, que Deus fala apenas uma palavra. Deus direciona a nós apenas uma palavra. Deus só quer falar conosco uma palavra. Aí às vezes nós não ouvimos aquela única palavra, porque estamos às vezes desapercebidos e não ouvimos Deus falar. E às vezes nós estamos mais interessados em ouvir o homem falar e acharmos que é Deus que está falando. E às vezes até pronunciamos assim: Deus falou comigo. Falou nada. Falou nada. Deus, quando fala conosco, como está aqui no texto, às vezes Deus fala numa única palavra, uma palavrinha só, para nós entendermos o grande milagre de Deus na nossa vida. Deus faz milagre até numa palavra. Eu lembro que em uma outra mensagem, eu já falei aqui, que Deus faz o milagre em coisas pequenas. Eu lembro que eu falei da agulha de Dorcas, eu falei da pedra de Davi, a pedrinha na funda de Davi, não é? O cajado na mão de Moisés, tudo coisas sem sentido, coisas pequenas. Mas Deus faz o milagre também numa palavra. E aqui Deus faz um milagre na vida do leproso, apenas quando diz quero. Ele quis, Jesus quis. O homem ficou purificado, ficou limpo da sua lepra. Outro também importante, não é, para a nossa meditação, o cego de Jericó. Meus queridos irmãos, eu acho que nós não encontramos na Bíblia um outro que faça mais barulho do que o cego de Jericó. E você conhece a mensagem. Preciso nós a termos no texto para falarmos, não é, do barulho que fez o cego de Jericó, gritando à beira da rua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que a multidão ia passando, Jesus ia passando, e o homem está lá gritando, gritou. Deu tempo da multidão passar, deu tempo de alguém falar para ele: para de incomodar o mestre. Deu tempo de vir outro e falar: para de incomodar o mestre. Tanto barulho, Jesus passando, até o ponto de Jesus parar e falar assim:
traga ele até aqui. Trouxeram ele. Quando chegou perto de Jesus, Jesus falou assim: o que queres que te faça? Ele disse assim: que eu veja. Jesus fala uma palavra, então vê. Então vê. Observa bem, o homem fez tanto barulho para ouvir essa palavra, então vê. O texto diz que ele viu. Ele viu. E seguiu a Jesus, porque ele viu. Tanto barulho para ouvir uma palavra só, bastava aquela palavrinha. Então, como o centurião aqui já disse para nós nessa noite, basta uma palavra para a sua vida, para a sua luta, para a nossa dificuldade, basta uma palavra só. Deus lá do céu, lá de cima, Deus olha para nós e basta uma palavra resolve todo o nosso dilema. Uma palavra de Jesus e as lágrimas são secadas, as lágrimas secam. Uma palavra de Jesus e o mar se acalma. Uma palavra de Jesus e a morte vai embora. Uma palavra de Jesus, a enfermidade vai embora. É só ele falar. Uma palavra. Nós temos ainda os gadarenos. Os gadarenos, Jesus chega na cidade de Gadara, havia um caminho, aonde ficava 2 homens altamente endemoniados, e 2 homens terríveis. Esse caminho era um caminho que ninguém passava por ele, porque os 2 homens estavam lá. Os 2 homens eram perigosos, quem passava por ali, aqueles homens atacavam, então era um caminho que ninguém passava. Mas Jesus chega ali, e Jesus toma a decisão: eu vou passar por esse caminho. Eu até acredito que alguém falou para Jesus, esse mestre, não vamos passar por esse caminho não, porque tem 2 homens aí que atacam as pessoas quando passam por aqui. Meus amados irmãos, o que é impossível para nós, é possível para Jesus. Jesus, certamente, o coração disse: não, vou passar por aqui que eu tenho algo a fazer. Aí Jesus vai por aquele caminho. Quando Jesus está indo, os 2 homens saem ao encontro de Jesus, não eles falando, mas os demônios falando, e até para os demônios Jesus vai pronunciar uma palavra só. Eles vêm: tu és um filho de Deus, porque vieste nos atormentar antes do tempo, mas nos manda que vá para aquela manada de porco que está ali. E Jesus fala assim: vai. A única palavra de Jesus para os demônios: vai. E os demônios foram para a manada de porco. Você conhece a história. A manada de porco já não é fácil, não é? Com demônios em cima, se precipitaram numa ribanceira, caiu no mar, morreram afogados. Mas Jesus falou apenas uma palavra: vai. E eles foram. Então, meus queridos irmãos, apenas uma palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, ela é poderosa. A palavra de Jesus, ela tem poder. E concluindo essa palavra nessa noite, a palavra de Jesus, ela tem tanto poder, que Jesus chega à beira do mar, de manhã. Pedro e os demais terminaram a pescaria, nada pegaram naquele dia, mas Jesus chega, pede o barco emprestado, e traz um discurso para aquela multidão. Pedro está sentado equilibrando o barco. Jesus termina de pregar, diz para Pedro assim: lançai-vos ao mar alto para pescar. Aí Pedro diz assim: Senhor, pescamos a noite toda e nada pegamos,
mas diante dessa palavra que o Senhor trouxe aqui, eu vou. Diante dessa palavra que o Senhor trouxe aqui, eu vou. Porque o Senhor pregou um negócio aí, que a Bíblia não diz o que Jesus pregou. Não diz se foi um sermão textual, se foi um sermão temático. Não dá o tema da mensagem qual foi. Não. No texto não diz se foi um texto dentro da homilética ou dentro da hermenêutica. Não, o texto não fala, da Bíblia não diz nada do que foi. Mas Jesus trouxe um texto, uma pregação ali, que eu acredito que foi algo tão maravilhoso, que Pedro diz assim: não pescamos nada, mas debaixo dessa palavra que o Senhor pregou, eu vou lá. Depois que o Senhor pregou isso aí, agora estou com coragem de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que o Senhor mandar fazer, eu estou fazendo. E Pedro entrou no barco e foram pescar. Pescaram tanto do peixe que o barco veio quase afundando. Porque a palavra de Jesus, ela tem poder. A palavra do pastor de Jesus não é a palavra do pastor Cláudio, não é a palavra do homem, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus. Ela tem um peso diferenciado. Então nós temos que confiar na palavra de Jesus. Talvez Jesus falou para você algo que está nos ouvindo nessa noite, não é uma palavra para a sua vida, e quem sabe você até esqueceu já dessa palavra. A palavra de Jesus não volta atrás, ela continua a mesma. Fica então debaixo da palavra do Senhor. Se tenha debaixo da palavra, confia na palavra, porque é apenas uma palavra para a sua vida, e a vitória vem em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Oramos nesse momento. Amado Deus, querido Pai, obrigado, meu Senhor, por esta palavra que o Senhor tem enviado aos nossos corações, pois o Senhor tem falado de uma maneira linda na nossa vida, nos ensinando, ó Deus, nos guiando, nos direcionando, Pai, e que não falte, meu Deus, a Tua palavra na nossa vida, nem a Tua unção sobre as nossas cabeças. Ó Jesus, eu entrego nas Tuas mãos essa vida que nessa noite ouviu a Tua palavra, está, Senhor Deus, precisando muito de uma palavra. Meu Deus, envia essa palavra que Teu filho precisa, fala com ele, Jesus, mas que ele possa estar percebido para a hora que o Senhor falar. Assim entrego nas Tuas mãos, ó Deus, essa vida, esse culto, te agradecendo pela oportunidade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre, amém e amém. Fique com Deus.